Eu agradeço ao professor Antônio Tomás Júnior e, de imediato, apresento e passo a palavra ao professor Dr. José Guido Teixeira Júnior, que é graduado em Direito e em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em Direito do Trabalho pela PUC do Paraná e especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Curitiba, mestre em Direito pela PUC do Paraná. Atualmente é juiz titular da Vara Federal do Trabalho de Itararé, São Paulo, e professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho das Faculdades Integradas de Itararé, FAFIT. Coautor das seguintes obras publicadas pela Juruá Editora: Direito Constitucional do Trabalho 20 anos depois, O Estado e a Atividade Econômica, o Direito Laboral em Perspectiva, estudos em homenagem ao professor Dr. Júlio de Assunção Malhadas, Direitos Humanos na Ordem Contemporânea, Proteção Nacional, Regional e Global, Tutela dos Direitos da Personalidade na Atividade Empresarial, e autor da obra Quantificação dos Danos Morais e Materiais e o Acidente do Trabalho no Setor Sucro-Alcooleiro. Eu tenho a honra de passar, então, de imediato a palavra ao Dr. José Guido Teixeira Júnior para a sua exposição. Bom dia. Me sinto honrado de participar desse importante congresso do trabalho rural, direito do trabalho rural, realizado em Presidente Prudente. Honrado estar sob a presidência do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, na pessoa de quem cumprimento também o ministro Fernando Elzo Ono, do TST, que nos honram com suas presenças. Cumprimento os destacados desembargadores da 15ª região, que é uma região, já foi falado ontem, que tem o segundo movimento processual do Brasil e onde as decisões estão cada vez mais de acordo com os princípios evolutivos do direito do trabalho. Cumprimento meus queridos amigos e colegas da primeira instância, na pessoa do Dr. José Roberto Dantas Oliva. Cumprimento os valorosos procuradores, advogados, fiscais, auditores do trabalho, sindicalistas, professores, alunos, senhoras e senhores. Parabéns ao professor Antônio Tomás pela brilhante exposição. E, se me permitirem, eu peço licença ao presidente também, porque vou fazer uso de exposição PowerPoint para me levantar. Com licença. Nós vamos fazer um resumo muito sucinto da quantificação dos danos morais e materiais decorrentes do acidente do trabalho no setor sucro-alcooleiro. E peço licença aos estudiosos, aos operadores do direito, para enfocar alguns conceitos básicos, que é de conhecimento de todos nós, mas dentro de um congresso brasileiro que temos presença de pessoas de outras áreas, de estudantes que ainda estão iniciando no meio acadêmico, vou enfocar então alguns conceitos muito básicos, então peço desculpa quanto a essa exposição. Cana-de-açúcar. O setor gera um paradoxo. Por um lado, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o segundo na produção de etanol. Na sua cadeia produtiva emprega 1.200.000 trabalhadores, 500.000 só no corte manual de cana-de-açúcar. Mas, por outro lado, o setor, como nós vimos da sua exposição, professor doutor, é responsável por degradação ambiental, substituição de lavouras antes destinadas a plantio de alimentos para a monocultura de cana-de-açúcar. Só o estado de São Paulo, cerca de 70% das lavouras são ocupadas por cana-de-açúcar.
e também uma atividade desgastante, degradante, que em muitos canaviais há exploração de mão de obra. A atividade física é tão intensa que um trabalhador chega a perder de 5 e, conforme as condições atmosféricas, até 8 litros de água por dia. E essas fotos eu tirei numa lavoura na Norte Velho do Paraná, região de Baiti, corte na cana crua, que é destinada para o replantio. Porque para a indústria, o corte manual é feito na cana queimada. E a situação é ainda mais grave. O sol fustiga o trabalhador, que para se proteger das palhas, da carbonização, ainda faz uso de camisa de manga comprida, chapéu, turbante. A cor escura no canavial, decorrente da carbonização, da queima, ela retém o calor. E as temperaturas chegam em torno de 45 graus ou mais. E ainda outra questão, a aspiração da fuligem. O trabalhador respira a fuligem que vai ser depositada em seu pulmão. Outro fator que interfere na saúde do trabalhador, já foi focado, né, muito bem ontem, a questão do corte e se o trabalhador ser remunerado por produção, porque ele despende um esforço extra visando uma maior tonelagem e uma maior remuneração. Para se ter ideia, em 5,6 segundos, isso foi o pesquisador Herivelto Latti, tive a oportunidade de ler a sua tese, em 5,6 segundos, o trabalhador abraça um feixe de 5, 10 mais hastes de cana, faz uma flexão na coluna, corta rente ao chão, volta ao seu lugar, coloca a cana do lado e progride para a nova operação. 5,6 segundos. Que, ao final do dia, alguém que corta em torno de 11 toneladas e meia vai fazer 3.994 flexões de coluna e desferir 3.792 golpes de facão ou podão. Então, atividade extremamente repetitiva e desgastante. Aliado a isso, como vimos, as condições de trabalho são precárias. Moradia, alimentação inadequada, transporte inseguro. E não é só. Temos ainda, no corte manual de cana-de-açúcar, no Brasil, trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo, em pleno século XXI. Dados do Grupo de Fiscalização Móvel, composto por Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal, resgataram em 2008 2.553 trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo no Brasil. E essas lavouras, né, como muitas terceirizadas, sequer fornecem equipamento de proteção individual, provocando um alto índice de acidente de trabalho. Então, nesse aspecto, vamos nos enfocar, como eu falei, questões básicas e peço licença aos operadores do direito. O que é o acidente do trabalho? É o evento que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, empregador também pessoa jurídica, pessoa física, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, que causa o quê? Lesão corporal ou perturbação funcional, que vai provocar a morte, a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Esse conceito legal, é do acidente típico, porque a legislação equiparou a doença ocupacional ao acidente de trabalho. Doença ocupacional é gênero que abrange a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional, também conhecida como ergopatia, ergo trabalho, patia, doença agravo, que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Exemplo, um trabalhador que atua
em exploração de minério numa mineradora e aspira aquele pó. Então, aquele pó, o pó de sílica, vai causar o quê? Silicose. Então, a doença desencadeada pelo exercício do trabalho. A doença do trabalho, também chamada de mesopatia, meso, meio, conexo, patia, doença, é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais que o trabalho é realizado. O exemplo clássico é a Ler-Dort. E há também uma terceira espécie de doença ocupacional que foi inserida pela Lei 11.430, que é decorrente quando se constatar o nexo técnico epidemiológico previdenciário. O que é o NETEP? É uma metodologia que tem como objetivo identificar quais doenças e também quais acidentes estão relacionadas à prática de uma determinada atividade econômica. Então, a perícia, quando constatar que uma doença, uma moléstia, que consta da classificação internacional de doença, ela está presente com maior relevância, com maior número, determinada atividade econômica constante na classificação nacional de atividade econômica, vai enquadrar, então, como doença ocupacional esse agravo. Ainda enquadra-se no contexto o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, ou para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. São as chamadas concausas, ou causas concorrentes ao acidente de trabalho. Essas causas podem ser antecedentes, concomitantes ou supervenientes. A concausa, ela contribui para o evento danoso. Temos também as causalidades indiretas, que são provocadas por ato de agressão, sabotagem, os acidentes in itinere. Dito esses aspectos de introdução de questões e conceitos básicos, nós temos as implicações legais do acidente de trabalho. A primeira implicação, podemos citar a responsabilidade penal. Contravenção penal, crime de lesão corporal, crime de homicídio, crime de exposição à vida ou à saúde de outrem a perigo direto ou iminente, entre outros. Quanto à responsabilidade administrativa, temos as multas, os embargos impostos pelos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho. No campo do emprego, há uma outra implicação. O trabalhador que sofre acidente, ele vai ter garantia de emprego pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do benefício da doença, benefício acidentário. Mas o auxílio-doença acidentário não é condição básica para que o trabalhador faça jus a essa garantia. Porque o fundamento teleológico para a garantia é o acidente em si e o afastamento superior a 15 dias. No campo da responsabilidade civil, retomando aqui conceitos básicos, como a obrigação de indenizar o prejuízo causado a outrem, o dever de reparar o dano, a indenização está prevista no artigo 7º, inciso 28 da Constituição, onde diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Nesse contexto, quanto aos requisitos, aos elementos da responsabilidade civil subjetiva, destacamos 3 elementos. Alguns doutrinadores destacam 4, mas quando falamos de conduta culposa, a conduta já abrange a ação ou omissão, culposa, dolo ou culpa. Então, como fundamento da responsabilidade civil subjetiva, a culpa por violação legal a disposições da CLT, normas regulamentadoras da Constituição, ou ao dever de cautela, da prevenção e precaução. Segundo elemento, nós temos
O dano como prejuízo experimentado pelo lesado, o dano que pode ser material e extrapatrimonial. E o terceiro elemento, o nexo causal. Relação entre o dano e a ação. É o liame, o vínculo que liga o dano com o trabalho. Dessa preocupação de se veicular a indenização ao ato ilícito, a tendência hoje é priorizar o ressarcimento do dano. Mas o ressarcimento do dano sobre a ótica de quem? Da vítima. E aí, a responsabilidade objetiva, que foi inserida no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que diz que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Isso não há dificuldade. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Quando que essas atividades, por sua natureza, implicam risco para o direito de outrem? É quando impõe um ônus acima da normalidade à coletividade. São atividades empresariais que apresentam um potencial perigoso, penoso, nocivo, danoso, acima do usual. Então, a atividade será de risco. E essa responsabilidade objetiva pode ou não ser aplicada ao acidente do trabalho? São duas correntes. Uma diz o seguinte: como o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, fala que a indenização, ela vai existir, vai ser decorrente de um ato lesivo, provocado por dolo ou culpa, então a responsabilidade é objetiva. Outra corrente diz que o caput do artigo 7º garante direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, então poderia ser aplicada a responsabilidade objetiva. No nosso entendimento, as interpretações teleológica, efetiva, dinâmica, evolutiva dos princípios do direito do trabalho, da Constituição, das normas da CLT, a responsabilidade em caso de acidente de trabalho, nos casos que impõem um ônus maior à coletividade, ela é objetiva. Nesse sentido, o enunciado 37 da primeira jornada de direito material e processual foi realizado no TST, onde a plenária aprovou que o artigo 7º, inciso 28, não constitui óbice para aplicação da responsabilidade objetiva em caso de acidente de trabalho, visto que o caput garante aos trabalhadores outros direitos que visem a melhoria da sua condição social. E nessa linha, nós entendemos que a atividade do corte de cana no setor sucro-alcooleiro, ela é de risco, pelos próprios números. Em 2006, os acidentes, o número de acidentes no setor sucro-alcooleiro, superaram, o número foi superior ao da construção civil. Em 2007, todo o setor sucro-alcooleiro registrou 34.600 acidentes. Isso os que foram notificados. Só um dado recente, aqui da Superintendência Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, que tabularam os dados de acidentes do primeiro trimestre e a projeção para o setor sucro-alcooleiro, agropecuária e construção civil são 33 mil acidentes. Então, nós defendemos que a responsabilidade do acidente de trabalho no setor sucro-alcooleiro é subjetiva. E o acidente, regra geral, provoca lesões corporais. O fundamento está inserido no 950 do Código Civil. O acidente de trabalho, que implicar lesões, se geram incapacidade, devem ser reparados sobre o fundamento do 950 do Código Civil, que nós vamos, em razão do tempo que temos, até fazer só um pincelamento, alguns aspectos à frente, para destacar o do 950. Mas dentro da quantificação, então, que é o tema que nos interessa dos danos morais e materiais,
Com relação aos danos materiais, eles abrangem o dano emergente e o lucro cessante. O que é o dano emergente? O prejuízo atual, concreto, mensurável. Então, nesse caso, o empregador tem que reparar, é obrigado a reparar as despesas comprovadas com gastos hospitalares, fisioterapia, medicamentos, com outra pessoa, se precisar, né, a vítima de atendimento. Também, em caso de luto, né, de falecimento, gastos com luto, jazigo, remoção do corpo. Então, todos esses gastos compreendidos no dano emergente. E o lucro cessante? O lucro cessante é o que foi privado, que foi suprimido, que deveria acrescer a pessoa lesada, então, cujo impedimento decorreu desse ato ou fato ilícito. No acidente do trabalho e na relação do trabalho, caso típico de lucro cessante é a partir do 15º dia, quando o trabalhador fica privado de seus salários, então a indenização deve restabelecer os rendimentos do trabalhador. Há também um terceiro aspecto, com a perda de uma chance, e aí a indenização deve contemplar o que a pessoa teria possibilidade de obtenção de um resultado esperado. A probabilidade de alguém obter um lucro ou evitar um prejuízo. Então, no cômputo geral, essa indenização pode envolver e pode, então, indenizar a perda de uma chance, essa probabilidade. Quanto aos acidentes típicos no setor sucro-alcooleiro, é muito comum as lesões de membros superiores, porque quem lida com facão e podão, nem sempre a luva é suficiente para evitar o golpe, o forte golpe desferido pelo trabalhador. Nesses casos, quando a incapacidade é temporária, a questão é simples. O empregador deve responder pelos danos emergentes e lucros cessantes até o retorno da vítima ao trabalho. Nos acidentes de maior gravidade, que geram invalidez parcial permanente, o valor da pensão deve corresponder ao percentual que o acidente teve diminuição da sua capacidade laborativa, desde que na função que inabilitou. Então, a perícia vai constatar: o trabalhador perdeu 30% da sua capacidade laborativa. Regra geral, a indenização vai corresponder a 30% do que o trabalhador ganhava. Isso desde que ele seja considerado apto a voltar a exercer a mesma função. Então, vai ser proporcional a essa redução. Nas hipóteses de redução total da capacidade laborativa, os acidentes que causam invalidez permanente, aí sim, essa incapacidade deve ser avaliada tendo por referência a profissão da vítima. O trabalhador tem direito ao recebimento da pensão em importe igual à última remuneração. E por que é assim? Porque o 950 do Código Civil, eu digo que é de uma extrema felicidade. Se fôssemos usar apenas a tabela da SUSEP, né, para efeito de seguro, a tabela da SUSEP prevê quando a pessoa perde uma das mãos, né, não pode usar uma das mãos, a invalidez é parcial de 60%. Mas veja só, cortador de cana-de-açúcar, que é destro, perde a mão direita, vai poder exercer a sua atividade? Não vai. Então, a incapacidade é total, a invalidez é permanente. E essa pensão vai ser paga a partir de quando? Até quando? O direito à indenização e reparação nasce no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral, seja da data do acidente, quando não for possível apurar, da perícia ou afastamento, a segregação. O que ocorrer primeiro? O que ocorrer primeiro, quando for constatado, então, é que nasce o direito à indenização. E até quando vai ser paga? Algumas decisões propalam e definem que deve ser paga até 65 anos, 70 anos, ou conforme a expectativa sobrevida em anos da tabela do IBGE. O 950 do Código Civil, ele não fixou um termo final para cessar o pagamento da pensão,
mas a interpretação teleológica desse artigo sinaliza para o pagamento enquanto a vítima viver. Porque quem está incapaz aos 50, incapaz totalmente, estará aos 60, aos 70, aos 80. Então, nós entendemos que essa pensão deve ser paga enquanto a vítima viver. Nos casos mais gravosos ainda, que provocam a morte do trabalhador, o artigo 948 do Código Civil diz que a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da família, seu funeral ou luto, e na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável da vítima. Aqui a lei, então, define que é levando em conta a duração provável da vítima. O que se faz? Tabela de sobrevida, IBGE, que os últimos dados divulgados dão conta que, no Brasil, a média é de 73,2 anos, onde o homem tem expectativa de 69,4 e a mulher 77 anos. E quem são os beneficiários dessa pensão por morte? São os dependentes econômicos. Cônjuge, filhos menores, a dependência é presumida. Os ascendentes, filhos maiores, irmãos da vítima e outros, a dependência tem que ser provada para ser beneficiário dessa pensão. Quanto à quantificação do pensionamento, qual a base de cálculo? Ela deve ser apurado com base no salário e outros ganhos habituais que o trabalhador falecido tinha. Então, além do último salário, média das parcelas variáveis, 1/3 das férias, 13º salário. Algumas decisões entendem que o fundo garantia também deve ser pago, deve ser computado para efeito desse pensionamento, em razão do princípio da restituição integral. Se o trabalhador tiver um segundo emprego, que no caso do cortador de cana-de-açúcar eu desconheço, mas se tiver, esse outro ganho deve ser computado também nessa indenização. E a indenização vai ser do valor integral, 100% do que ele ganhava? Não. Vai ser 2/3. Isso o STJ decidiu de formas reiteradas, quando a competência ainda era da Justiça Comum, antes da emenda constitucional 45, porque o STJ entendeu, né, que 1/3 o trabalhador gastava, consumia com despesas próprias. Então, o valor, essa proporção seria de 2/3 do salário. Quando tiver o lerite, não há dúvida, tranquilo. Declaração de imposto de renda, também, o setor sucroalcooleiro é muito difícil. Se não se puder obter tal prova de qual era o valor do salário, aí 460 da CLT, salário igual para quem faz o serviço equivalente. Não sendo possível, piso da categoria ou salário mínimo nessa proporção do pensionamento. No contexto da responsabilidade civil, além dos danos materiais, o acidente pode provocar danos extrapatrimoniais. Dano moral, que é o dano que atinge os aspectos mais íntimos da personalidade. Ofensa aos direitos essenciais inerentes à pessoa humana, como a intimidade, vida privada, honra e imagem, que pode provocar o sofrimento, dor, tanto físico como psíquico. A função da indenização por danos morais é tríplice. Primeiro, caráter compensatório. Compensar o quê? A dor, o sofrimento. Então, para que a vítima possa ter esse sofrimento amenizado, buscar algum conforto em algum bem material, alguma viagem. O segundo caráter é o caráter sancionatório punitivo, para punir o ofensor que praticou esse ato ilícito. E o terceiro, o caráter preventivo e pedagógico. Desestímulo e exemplo não só para o ofensor, mas para outros que não venham a transgredir, a praticar esse ato ilícito e causar acidente do trabalho. O Brasil não adotou o sistema ainda, não adotou o sistema tarifado, e espero que não adote, de dosimetria
dos danos morais. Quais os critérios que devem ser levados em conta para a fixação da indenização por danos morais? Para essa compensação a título de danos morais. Os principais, são vários, mas os principais. Considerar o grau de culpa do empregador no acidente de trabalho. A gravidade dos efeitos do acidente para a vítima. A intensidade do sofrimento do ofendido. Por isso, depoimento pessoal é muito importante, porque algumas pessoas suportam melhor, outras não, o mesmo dano, um dano moral. Repercussão do dano nas relações empregatícias e pessoal. Deve ser levado em conta as condições pessoais da vítima, posição pessoal, política e econômica. Isso para se ter um dimensionamento jurídico da questão. Também condições econômicas do ofensor. Um determinado valor que pode realmente punir, compensar, servir de exemplo para um médio ou pequeno empregador, para um grande conglomerado é ínfimo. Então tem que ser levado em conta as condições econômicas do ofensor. E também a equidade, as máximas da experiência, que foi referido ontem, e o bom senso, e ainda colocar-se na posição do ofendido. Isso é o Clayton Reis e Dalegrave Neto, que defende o princípio da investidura fática, onde o juiz deve tentar transpor, se colocar na posição da vítima ao arbitrar e fixar o dano moral. Dentro dos danos extrapatrimoniais, temos também o dano estético. O dano estético é aquele que provoca uma modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, enfeamento. É aquele que causa desarmonia física, repulsa quando uma pessoa olha uma cicatriz, né, e fica, às vezes, até com vergonha de olhar para a pessoa. Então, esse é o dano estético, e o fundamento para sua reparação está no 949 do Código Civil, onde o ofensor deve indenizar algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. É possível acumulação com dano moral? Sim. Quando houver fundamento distinto do dano moral, um dano passivo de apuração em separado, é cabível, então, a indenização, dano moral e também estético. Na dosimetria, os critérios são similares ao do dano moral, destacando-se a capacidade econômica do ofensor, gravidade do defeito, extensão do dano. Deve ser levado em conta, segundo a doutrina, se homem ou mulher ainda, né, encontram-se solteiros, têm capacidade de casar, isso deve ser analisado para fixação do dano estético. Circunstâncias particulares do ofendido, como sexo, idade, condições sociais, profissão e beleza. E já rumando para o final, não basta assegurar uma indenização ou pensão mensal ao trabalhador. O mais importante, acentuar o valor da prevenção, para que, primeiro, o risco do acidente seja eliminado. Se não puder ser eliminado, que, no mínimo, seja neutralizado. Esses fatores de risco, né, esse é o grande desafio, a eliminação desses fatores de risco. Nesse sentido, urge a tomada de consciência da função social, gerar o emprego digno. O que é o emprego digno? É o emprego com carteira assinada, é o emprego que todas as verbas decorrentes da relação do trabalho, a contraprestação seja paga, é o emprego onde o trabalhador seja tratado com respeito, o emprego onde as normas de proteção à saúde, higiene e segurança sejam observadas, que o valor social, que a dignidade da pessoa humana, que a vida seja valorizada, que as condições do trabalho sejam aprimoradas. Porque no corte manual de cana-de-açúcar, em pleno século XXI, século da informática, da telemática, iPad, pod, as redes sociais, nós temos
o trabalhador no campo, no corte manual de cana-de-açúcar, com facão e podão, nas mesmas condições de trabalho do Brasil colônia. Do Brasil colônia, onde os trabalhadores foram escravizados no continente africano, foram trazidos para o Brasil e os afrodescendentes trabalhavam em condições subhumanas, degradantes, com alto índice de acidente de trabalho. E hoje nós temos ainda, em muitos canaviais, não todos, em muitos, trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo. Situação que pode ser retratada nas palavras de Castro Alves, nas primeiras estrofes e na última de Vozes da África, onde Castro Alves assim diz: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçados nos céus? Há 2000 anos eu te mandei meu grito, que em balde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu tu me amarraste um dia no deserto da rubra penedia infinito galé. Por abutre me deste o sol ardente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno sob a vergasta tomba ressupina e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote de Simão dardeja o teu braço eternal. E ao final, basta, Senhor, de teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuto o brado meu lá no infinito, meu Deus, Senhor meu Deus, para que a vida e a saúde do trabalhador e sua dignidade seja colocada em primeiro plano, é responsabilidade de todos nós. Muito obrigado. A qualidade e profundidade dessas duas intervenções revelam o acerto dos organizadores do evento na escolha dos palestrantes, os quais eu cumprimento e agradeço em nome da organização do evento, dando por encerrado esse primeiro módulo do dia. Muito obrigado.